os passos que devemos dar aqui na Terra, quanto àqueles que nos esperam no plano espiritual, sobretudo nos momentos do sono físico, verificando que a lei de Deus se faz em todos os planos do universo e que a nossa boa vontade de nos colocarmos à disposição do serviço, de compreendermos as leis imutáveis de Deus, de entendermos como devemos caminhar nessa estrada maravilhosa que Deus colocou à nossa disposição, como devemos nos conduzir e, acima de tudo, lembrar que sempre há alguém ao nosso lado, tanto para nos auxiliar, quanto para nos colocar em caminhos não muito bons. Devemos, assim, saber a quem damos ouvidos e auxiliar esses espíritos que muitas vezes chamamos de obsessor a encontrarem junto conosco o caminho que nos levará até as portas dos céus. Pedindo autorização ao diretor espiritual dos trabalhos da noite de hoje, damos por abertas as nossas atividades. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Hoje é um dia bastante feliz. Iniciamos um novo livro. Foi bem importante iniciar o nosso prólogo com Emmanuel, como também o primeiro capítulo que fala muito sobre a prece, e a gente vai tentar hoje se ater a esse ensinamento que é muito importante para a gente dentro da nossa vida, e a importância de que uma prece feita de coração, ela realmente chega aos céus e ela vai ser respondida. Então a gente vai começar com um livro, também é uma história, que a gente sabe que foi na época da Guerra do Paraguai, em meados do século XIX, finalzinho do século XIX, século XX. Não sei se vocês lembram, né, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, onde a gente teve o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, onde na época o ditador era Solano Lopes, e a gente inventava uma época imperial, né? Então o Brasil imperial. E a história de 3 militares brasileiros, uma mulher, e esse livro ele traz para a gente a importância da reencarnação e do que a reencarnação ela pode modificar na nossa história espiritual e na nossa evolução espiritual. E o quanto é importante o esquecimento do pretérito. Se não fosse esse esquecimento, provavelmente nenhum desses personagens conseguiriam conviver dentro dos seus próprios lares, como nós também, né? Então a gente vê aqui que tudo vai acontecer num seio familiar, e a importância que a gente tem da nossa família e o porquê da família consanguínea e os laços que nós temos com todos os nossos familiares, formando personagens que envolvem muitas reencarnações, que não são somente a atual. Ela é uma pequena fatia de espíritos que talvez estejam reencarnando juntos e que de alguma maneira vão evoluir juntos para que eles todos consigam chegar ao mesmo tempo àquilo que escolheram, seja por laços de amor, seja por laços de ódio. E na verdade é um grande aprendizado desses personagens e vai servir aí também de exemplo para o nosso reajuste familiar. E o quanto a gente tem que valorizar
e a dificuldade que a própria espiritualidade tem e teve para nos colocar juntos nesse mesmo tempo, nessa mesma hora, juntamente com nossos familiares, porque a gente pensar em todas as possibilidades que a gente tem de um nascer mais para cá, outro nascer mais para lá. Imagine o trabalho que é fazer com que tudo isso aconteça. O nosso pai se encontra com a nossa mãe, o nosso avô com a nossa avó, né? E que realmente é um trabalho bem de grande intensidade realizado pela espiritualidade. E aqui a gente tem essa questão da culpa, né? Que a culpa funciona aqui como um alerta, na verdade, que tem um valor pedagógico. Não a culpa exacerbada, mas o sentimento de que você tem que manter aquela família unida, que você tem que se manter casado com o seu cônjuge, que muitas vezes você tem que renunciar aos seus próprios quereres, né? Renunciar em prol dos filhos. A gente vai ver isso bem evidente dentro dos capítulos. E a gente começa aqui, né, falando um pouquinho dos personagens, que é o Clarencio, que a gente sabe que a gente estudou já Nosso Lar, já estudou Mensageiros. Foi ele que trouxe André Luiz da região das sombras, né, da região do umbral, e que resgatou André Luiz. E ele foi já ser um instrutor de Mensageiros, e agora ele volta juntamente com um outro companheiro que é o Hilário, né? E a gente sempre pensando nessa questão da purificação do espírito, quer dizer, a reencarnação, ele é um processo da nossa purificação como espírito. A gente pode ir só lá, hein? Tá? Estou dando só uma abertura aqui, se alguém mais quiser comentar. E outra coisa importante também é que a reencarnação é o remédio que a gente tem para as doenças da nossa alma. E o quanto a gente tem que valorizar a nossa reencarnação. E os compromissos assumidos na carne, eles vão continuar valendo mesmo quando desencarnados. E que os débitos contraídos na carne, eles também terão que ser pagos na carne. O arrependimento até pode ocorrer no mundo espiritual, mas realmente o resgate só vai acontecer uma vez reencarnado. E aí também uma outra coisa importante do livro é que ele fala sobre as crianças que desencarnam e têm idade, que muitas vezes precisam ainda da presença materna, e eles são adotados, né? É tanto amor dentro do plano espiritual que existem colônias onde essas crianças vão, e nós temos mães, como o exemplo aqui que a gente vai ter do personagem da Blandina, que na verdade é Meimei, né? E elas tomam conta, né, desse espírito enquanto desencarnados, como se realmente fossem suas mães. Eles evoluem também, criança, crescem, desenvolvem, será? Então, isso eu não sei, alguém sabe responder isso? Assim, porque de alguma maneira ele não é um espírito criança, por um acaso ele reencarnou e ele desencarnou em eternidade. Então eu acho que esse processo de consciência, ele vai acontecer e ele vai voltar a ser um adulto, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso também é um processo lento e a gente tem que pensar que como ele ainda é um ser de pouca idade e ele não tem o conhecimento de toda a situação dele, eu não sei até que ponto ele continua criança e pode até voltar a reencarnar sem o conhecimento anterior. Talvez ele... Entendi. Que é isso. Né? Bom, lembrando que Meimei, ela é irmã de Castro, né? Ela esteve viva nessa ocasião, a última encarnação dela foi de 22 a 46, e o nome dela, Meimei, significa amor puro. É uma personagem bastante querida do Chico e de todos que conhecem a doutrina, né? Muita amorosidade que ela tem. E aí nós vamos começar a ler o prólogo de Emmanuel, que é difícil a gente não escrevê-lo como um todo, porque todas as palavras são bastante importantes e têm um significado assim para o nosso coração, né? Então ele começa comentando que em cada capítulo nós vamos encontrar a nós mesmos,
com os nossos velhos problemas do amor e do ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou nas sombras das nossas paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então, o que eu consegui absorver da colocação do Emmanuel é que a gente fica tanto no sentimento do amor e o ódio, como se eles fossem, na verdade, a mesma questão, só que moedas diferentes. Os sentimentos, eles são iguais e nem sempre os problemas de amor são do amor. Os problemas do amor são os problemas da paixão. E a paixão aqui não é só o relacionamento afetivo. Existem paixões de todos os tipos, de todos os sentimentos, de coisas que cristalizam ou a gente fica fixado mentalmente nessas ocasiões do nosso caminho. E a gente reencarna cristalizado nesse sentimento e vive, às vezes, uma vida inteira sem realmente reavaliar o que está acontecendo com a gente e caindo na mesma teia que a gente criou há sabe lá quantas reencarnações. Então, talvez o autoconhecimento seja uma das coisas mais importantes que a gente possa ter na nossa vida para saber exatamente o que é nossa criação mental, o que é cristalização, o que é repetição daquilo que a gente faz, não só na vida atual, como também na vida anterior. É você muitas vezes se defrontar ou relembrar reencarnações passadas e ficar fixado em personalidades daquele passado que podem tanto contaminar você de um ponto de vista de ódio, como também do nosso próprio orgulho e da nossa vaidade. A gente viu, se não me engano, foi no livro, foi no Mundo Maior, que a gente viu, não foi no Mundo Maior, que a gente viu um personagem que ele era um personagem que tinha, em outra reencarnação, tinha sido um padre. Ele é um médium na vida atual e ele relembrava desse passado exatamente, e ele viveu em função desse passado. Ele foi atrás das histórias dele na outra vida e assim foi. Então aí vem essa questão do risco, da gente realmente entrar em contato com todas essas personalidades, inclusive com aqueles que estão perto da gente, né? E as personalidades que foram em outras reencarnações. Então hoje você vem como pai ou como mãe e você tem um filho que você pode ter desencaminhado dentro do que a gente estabelece como um comportamento ideal do pai e da mãe, e hoje você vem, na verdade, para restabelecer essa pessoa, aceitá-lo dentro do seu lar e fazer com ele o melhor que você pode, né? Só que de alguma maneira você ainda tem aquelas sensações do que aconteceu no passado, e isso pode de alguma maneira atrapalhar esse novo relacionamento, esse novo cordão afetivo que se criou. Eu acho que isso todos nós vivemos dentro do lar, ou seja com o nosso próprio companheiro, ou seja com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, né? Além disso, ele fala que as histórias de André Luiz, né, elas destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e da aula incessante, do culto incessante à energia do bem. Então, além desse cuidado com o vaso físico, porque é esse vaso que uma vez que a gente, através dos nossos pensamentos, através dos nossos comportamentos, seja pelo uso do álcool, pelo uso das drogas, pelo abuso da alimentação, a gente acaba ou colocando em risco o corpo físico através de esportes que você possa praticar e etc. Se você não cuidar desse corpo e também não praticar o bem, né, ou não tiver uma conduta da caridade, né, o próprio Conrado falou isso na última, que o bem sempre vai advogar pela gente em qualquer momento. Então, por mais que a gente possa não ter conseguido mudar tanto em alguns sentidos, o fato de você ir em direção ao outro de coração aberto, isso vai propiciar melhoras, inclusive como seu advogado, né? E não existem nem heróis, né, encarnados com virtudes,
E também não existe nem anjos. Então nós somos, na verdade, todos iguais perante o olhar do nosso Criador. E aí ele complementa, né, que a gente vai ter quadros de corações aflitos em prece, mentes paralisadas na ilusão da dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse e os embates do pensamento, que são os conflitos da emoção. E a gente vê que o ensinamento central é a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Ou seja, Deus não nos coloca de forma nenhuma na prova que a gente está tendo que passar, seja por expiação, seja realmente como prova reencarnatória, sem que nós possamos ter todas as condições para conseguirmos nos dar bem. Por isso que a prova nunca vai ser maior daquilo que a gente pode realmente aguentar. Eu acho que todos nós também já vivemos momentos por provações muito difíceis que a gente fala, nossa, não vou aguentar, mas a gente sempre aguenta um pouquinho. E naquele momento parece que quando você fala realmente agora não vai dar mais, parece que as coisas se modificam, né? Até a própria espiritualidade, eles mudam o teu caminho e mudam aquele teu sofrimento de alguma maneira. E vai da forma como você encara esse sofrimento. Muitas vezes a mudança é uma mudança em você, na forma como você olha o sofrer. E você, em vez de sofrer de uma forma de lamentação, você pode sofrer de uma forma de resignação, de aceitação, de tolerância, de paciência e transformar esse sofrimento num bem sofrer. A gente teve agora, recentemente, uma paciente que veio tratar conosco e ela veio com estádio de um câncer pulmonar bastante avançado, bem complicado, mais 2 anos de evolução, que é uma coisa raríssima, porque já era um tumor inoperável. Normalmente, um câncer de pulmão em 6 meses, a pessoa, quando não tem chances cirúrgicas, é muito pequena. E ela veio completamente, estou bem, está tudo bem comigo, nada está acontecendo. Quer dizer, ela veio ensinando para a gente que aquele sofrimento estava tão colocado dentro do coração dela, como se fosse uma coisa natural, que aquilo não fazia sofrer. Né? E às vezes a gente tem uma unha encravada e a gente reclama da unha encravada. Né? E além disso, a lei viva e a justiça não falham. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E assim a gente começa, né, o nosso livro no plano espiritual, com algumas palavras de Clarencio, falando sobre essa questão do desejo. E falando que o desejo é um manancial de poder. E aqui ele coloca a planta como se a planta fizesse uma prece. E quem responderia à planta? E ele dá o exemplo que quem faria essa resposta, na verdade, é o sol. O sol responde à necessidade da planta, a chuva responde em necessidade da planta. Então, em qualquer momento em que a gente precise do Criador, essa conexão é feita para qualquer ser vivo dentro do planeta, encarnado ou desencarnado. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxos, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina. E de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, né, é um meio onde você vai se encontrar
de acordo com a sua graduação. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquele da escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Vejam que ferramenta, hoje fala-se muito em ferramenta, a gente tem na nossa mão uma conexão direta com o nosso Criador. Só que depende da natureza de como rezamos. Quanto mais básico for essa solicitação, menos ela vai alcançar o que ela teria que alcançar, o que ela poderia alcançar como potencial. E um dos exemplos a gente vai ver aqui no início do livro. Aqui eu acho bem interessante, eu não sei se vocês conhecem o PubMed, acho que muitas pessoas conhecem, para a gente ver o quanto a prece, a oração é estudada hoje em dia. Se a gente escrever a palavra oração, prece, prayer, nós temos 68.531 trabalhos falando da importância da vida e o quanto a prece interfere na nossa vida. Então, orar, fazer prece é a mesma coisa que ter mais saúde, dependendo da qualidade dessa prece. Eu acho bem interessante, porque isso aqui é um dado científico. Isso aqui não tem nada a ver com espiritismo. Isso tem a ver com espiritualidade e estudos em cima do quanto a prece pode modificar a nossa vida, como a vida de outras pessoas. E aqui a gente tem esse quadro que eu já mostrei várias vezes, e a gente vê que aqui a prece ela vai atuar onde? No nosso corpo mental. O que é o corpo mental no perispírito? É aquele que produz os nossos pensamentos. Então a prece é capaz de modificar os nossos pensamentos, a nossa sintonia. A gente pode sair de uma sintonia e ir para uma outra muito melhor. E aí, uma pergunta, né, que o irmão Hilário faz, mas qualquer tipo de prece é atendida. Então, se eu quiser, né, fazer uma prece porque eu quero conseguir um emprego, porque eu quero comprar um carro, aí vem o nosso mentor e ele diz, a gente tem que diferenciar muito aquilo que realmente é uma prece daquilo que é uma invocação. Ele muda até de nome. Isso não é prece, né? É quase uma exigência, né? Eu mando a mensagem para o Criador porque eu quero que determinada situação se resolva. Muitas vezes a nossa solicitação tem que ser de suporte e não de terminar e acabar com aquilo que a gente está sofrendo naquele momento, pensando que não provocamos aquela situação. Porque muitas vezes nós estamos provocando aquele sofrimento naquele momento, né? São as causas atuais, não as causas passadas do nosso sofrimento, né? E aí ele ainda continua. Invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato, e certas mentes estagnadas na ignorância que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra. O nosso pensamento, ele voará diante de nós, atraindo e formando a realização do que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Será que a gente já parou para pensar naquilo que a gente pede, naquilo que a gente... quanto isso está interferindo realmente naquilo que a gente vai ter de retorno no futuro da nossa vida?
é interessante porque muitas vezes a gente fala, toma cuidado com aquilo que você pede e peça direito. Porque às vezes você fala assim, né, eu quero uma determinada situação e você consegue. Às vezes nessa situação você fica muito mal, porque apesar de você achar que aquilo é o ideal para você, não é. E ao inverso também. Muitas vezes a gente pede, acontece de forma diferente, a gente pode até não se conformar com aquilo, só que o Criador sabe por que aquilo está acontecendo. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente merece de melhor e nem sempre aquilo que a gente não acha que é bom, na verdade é bom para nós, né? E aqui ele continua falando, né, que todos somos senhores de nossas criações e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é o princípio divino a que ninguém pode fugir. Então aqui a gente tem o primeiro quadro da nossa história, que é uma menina, que é a Evelina, que está ao pé da cama, orando e pedindo a ajuda da mãezinha dela, né? E no plano espiritual, a prece dessa menina é de sentimento tão profundo que imediatamente ela é ouvida no plano espiritual. E Clarencio é sinalizado dessa prece. E ela fala o seguinte: irmão Clarencio, uma das nossas pupilas, que é a Evelina, do quadro de reencarnação sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um assunto inquietante, mas numa prece refratada. Alguém conhecia já esse termo, prece refratada? Quer explicá-lo? É só uma lembrança boa, né? Porque se eu me lembro bem, na época até a doutora falou prece refratada ou prece refratária. Ela bate às vezes, sobe assim e alcança. Às vezes você pede para uma pessoa que é próxima a você, mas da maneira como você está pedindo, porque realmente aquilo que você falou, doutora Silvia, é algo mais elevado, etc. O teu parente, a pessoa que você pediu, não tem condição de atender, mas aquilo chega nas esferas superiores e alguém lá de cima vem atender. Então, por isso que ela é refratária. Né? E pensando que a gente tem alguém que toma conta da gente lá em cima, né? Independentemente do nosso orientador espiritual, do nosso mentor. A gente está falando de organizações que talvez estejam abaixo, na verdade, do nosso próprio mentor, né? Sabendo que estamos aqui em nosso lar, quer dizer, alguém que veio de nosso lar e tinha sob comando a reencarnação do ministro Clarencio, né? Que não é brincadeira, né? E aí alguém fala: olha, ministro, a sua tutelada está pedindo e pedindo com o coração. Então, a gente sabe que a Odila não conseguia responder, mas logo veio a resposta vinda do alto. Então, a prece refratada é aquela que tem o impulso luminoso desviado do endereço original. Ou seja, ela tinha rezado para a mãe dela, mas ela não ia conseguir resposta. E ela, em vez de ir direto para a mãe, ela vai subindo aos planos espirituais superiores, de onde o atendimento é prontamente deflagrado. Que top, né? Vou falar alto sem Eu microfone. adorei. Doutora, você me fez lembrar. Você me fez lembrar o exemplo que eu perguntei para. Quando eu era menino, eu tinha muita mania. Eu tinha uma ligação muito grande do meu avô paterno, do vovô Flávio. Viu, Flávio? Você de vez em quando aparece de uma forma positiva na minha vida, assim, tá brincando. Mas eu vinha aquele pensamento assim: você bem criança, ou se meu avô tivesse aqui, isso não acontecia. Puxa, vou pedir ajuda para o meu avô. Sem você perceber, você está fazendo a prece refratada. Você é criança, você está sendo dirigido para você poder ir alcançar um patamar mais elevado. Te vem por inspiração e você pede para aquilo que naquele momento tem uma afinidade de sentimento com você. Agora eu vou falar um pouco da prece, que eu acho que o resto o nosso Maida vai falar na próxima semana, não quero entrar no capítulo dele, então eu quis esmiuçar um pouquinho mais sobre a prece. Então, na questão 659 do Livro dos Espíritos,
a gente tem o seguinte, Kardec diz: pela prece você pode fazer 3 coisas. Você pode louvar, você pode pedir e você pode agradecer. O que significa louvar? Louvar é elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Então a prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e da onipotência de Deus, por meio da qual expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, pela bondade e pela justiça. Então Rodolfo Caligares, não sei se, acho que já devem ter ouvido falar, ele entrou para o Espiritismo aos 21 anos, ele era de um centro, ele nasceu em Americana, mas o centro era em Rio Claro. E ele foi coordenador do Centro Espírita e foi um grande, também um baluarte aí do Espiritismo. E ele fala sobre a prece, que a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não evidentemente com o propósito de agradar ou lisonjear a Deus, né? Há de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela detentor da perfeição absoluta. Nós temos uma prece que a gente poderia chamar de louvor, que é uma prece de Eusébio. A prece de Eusébio é um exemplo, é do mundo maior, e é uma das preces mais lindas em relação, se alguém depois quiser ver e ler, é bem bonita mesmo. E aí nós temos um comentário aqui de Emmanuel no Pão Nosso, sobre uma das cartas de Paulo, que ele fala: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. É forçoso reconhecer que o louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e trabalhos no seu seno ao espírito. Não é fácil, né, gente? Agradecer a adversidade e o trabalho que nos trouxeram ao espírito. Agora eu vou falar um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa da prece de louvor? A outra prece que a gente tem, que é a mais comum, é o pedir, né? Que é solicitar, implorar, suplicar. O pedido de algum benefício ou graça quase sempre está implícito em uma oração, seja ele por necessidades morais, espirituais ou até mesmo materiais, né? Todavia, muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ao sabor de sua vontade. Outros, em suas petições, também fazem uso da barganha, em troca das vantagens que desejam oferir, se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. Então, eu peço a Deus e faço uma promessa. Se eu conseguir aquilo que eu estou pedindo, eu vou me abster de alguma coisa, né? É bem comum isso no nosso mundo, e durante muito tempo essa coisa de sofrer para conseguir alguma coisa, né, foi cultuado em todas as religiões. A gente tem mais proximidade com a Igreja Católica, né, as promessas sempre foram, mas independentemente disso, né, a questão do jejum, do reservar uma data em prol do Senhor, tudo, na verdade, tem o objetivo de, ao conseguir alguma coisa, ou se mostrar, se por realizar aquilo você se mostra mais dedicado ao seu Deus, ou mais reconhecido pela presença de Deus, né? E na questão 663 do Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta de Kardec: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão força para suportá-las, com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ainda na questão 663, Deus não pode mudar a ordem da natureza. Esse talvez seja uma das coisas que a gente tenha mais dificuldade para entender. Existe uma ordem natural
né? Como que Deus vai... Ele fez a natureza e a ordem natural das coisas e de repente eu rezo e eu acredito que Ele vai mudar a ordem natural das coisas, porque eu acho que Ele vai fazer isso, né? E aí vem a questão do capricho, né? Você quer uma coisa pelo seu capricho, né? E ele fala que é o capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o nosso ponto de vista, mesquinho, e a nossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas? Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Mesmo que não aconteça aquilo que a gente quer que aconteça, deve vir uma inspiração, um pensamento que pode, de alguma maneira, nos tirar daquele momento de aflição. E aqui nós temos André Luiz também falando de mecanismos da mediunidade. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Que frase, hein, gente? Quem quer comentar a frase? Eu gostei. Quer dizer, ela vem diretamente do coração da vida, ela vem de Deus para a vida do coração, para a nossa vida, né? Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se simplesmente em pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria. Quero saber qual é a vontade de Deus. Eu, pessoalmente, para mim, o mais difícil dos mandamentos é justamente aceitar a vontade de Deus, né? Porque às vezes você aceita, mas não entende, então você não aceita, né? Então, eu acho que é isso aí. E compreender qual é o plano da sabedoria infinita, traçado para seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. Uma vez que eu penso no bem de todos, eu vou conseguir o bem de mim mesmo. E aqui a gente tem também um outro comentário de Emmanuel, no livro A Luz da Oração. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e os desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, parecem contra nós. Essa é a compreensão do sofrimento, né, Antônio? O sofrimento te traz esse chamamento. Refletindo um pouco assim, eu acho que quando a vida traz o sofrimento, seja ele de que ordem for na nossa vida, de uma maneira ou outra, como quando o André Luiz estava lá há muitos anos e anos no umbral, ou cada um de nós sofrendo por X ou Y coisas em nossas vidas. É fatal que esse sofrimento, o chamamento de Deus vem pelo amor ou pela dor, né? Então acho que o sofrimento é o grande exercício dessa nossa capacidade de amar e de procurar a Deus novamente, né? de nos religarmos a Deus. E a gente tem o exemplo, né, aqui do próprio André Luiz. Além das questões do suicídio indireto, né, em relação às doenças que ele teve, né, e tudo mais, ele não acreditava em Deus, ele era ateu. E ele só foi, na verdade, atendido, entre aspas, porque ele estava sendo observado e atendido o tempo todo num grau, na hora que ele se vergou, na hora que ele ajoelhou e ele pediu a Deus ajuda. Então a prece fez o quê? Imediatamente o Valência foi lá. Só isso, né? Ele se vergou e falou: eu aceito que Deus existe e eu estou pedindo ajuda. E a gente vê a grande transformação, aquilo que a gente comentou, dele no mundo espiritual. Ele mudou o pensamento dele, se transformou numa nova pessoa, que seria o Paulo de Tarso no plano espiritual.
Mas ele precisou agora reencarnar, provavelmente deve estar reencarnado, para, além disso, resgatar tudo aquilo que ele acumulou nessa última reencarnação, com um outro pensamento, com uma outra condição, né? Então, o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é fundamental, a dos lábios não é nada. E aqui a gente começa a falar um pouco da prece intercessória, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Pedem às vezes para nós, reza por mim. E realmente, se a gente faz de coração querendo ajudar, a gente sabe que essa pessoa vai receber ajuda, como a gente também vai ser ajudado de alguma maneira, né? E aqui a gente tem um comentário também de Joana de Ângeles, em Missões para a Felicidade, né? Que o amor pelas suas incomuns possibilidades emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor dos quais é enviado. Nesse sentido, a oração intercessória é portadora de incomparável poder vibratório que penetra o ser objetivado enquanto vitaliza o dínamo emissor, a pessoa que ora, estabelecendo uma comunhão específica de vibrações que sustentam a vida e renovam a capacidade interior para o crescimento indispensável e consequente à conquista da paz. Ainda no outro livro, também Comentários de Joana, Momentos de Meditação, a oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retifica a aflição, que constitui recursos de reeducação. Todavia, suaviza a aspereza da prova e inspira a calceta, auxiliando a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Então é isso, gente. Aqui eu trouxe uma fórmula, né, que Emmanuel fala, principalmente em relação à obsessão. Porque tudo isso, seja a auto-obsessão, seja a obsessão que a gente tem em relação ao outro, ou que o outro tem em relação a nós mesmos, a obsessão espiritual que possa ocorrer por essas questões encarnatórias dentro do próprio seio familiar, a gente tem aí um tratamento, né? Que é a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Então é bacana, né? Levar isso aqui escritinho no papelzinho e a gente seguir em frente. E a semana que vem a gente vai ter a continuação e vai iniciar realmente o nosso livro, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente os que vão palestrar junto com a gente esse ano. Eu gostaria de dar alguns recados que eu acho bacana, principalmente aos palestrantes, né? Que a gente não se esqueça que aqui nós somos, né, a Associação Médica Espírita, juntamente com o GEX, que é o Grupo Espírito Caibar Schutter. Nós estamos juntos há bastante tempo, criamos esse laço, mas que a gente está falando em nome do Grupo Espírito Caibar Schutter, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que trazer obras e referências que estejam dentro daquilo que realmente que são adequados ao que a gente vai conversar. Que não cabe a nós exprimirmos opiniões próprias. Muitas vezes a gente, sem querer, pode dar muitos exemplos das nossas vidas, ou fazer lamentos, ou reclamações, e aqui não é o objetivo. Você dá um exemplo e tal, ok, mas o objetivo aqui não é a gente trazer questões de fórum pessoal ou de opiniões pessoais, sejam elas de qualquer matéria, certo? Seja por questões, hoje nós temos muitas, né, questões políticas, que assim, não cabe a gente ter o púlpito como uma forma de pregação àquilo que a gente acredita. Então acho que é importante a gente começar o ano de uma forma bem
positiva e que a gente possa realmente trazer o melhor conhecimento que venha